eu sou Lucila, sou médica oncologista, cofundadora do canal Longidade. Bem-vindo, bem-vinda você que está acompanhando a gente nesse bate-papo sobre atividade física. Então, esse é mais um episódio do nosso canal e hoje a gente vai conversar um pouco dos benefícios da atividade física, diretos e indiretos. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal, divulgar e acompanhar a gente nas redes sociais. E hoje, novamente, o bate-papo vai ser com o Diego, educador físico, fisiologista do esporte e CEO da DLB Assessoria Esportiva. Bem-vindo, Diego. Obrigada por estar aqui novamente com a gente. Obrigado, agradeço pela oportunidade. E a Poliana, que é a nossa geriatra e também cofundadora do canal. Bem-vinda, Poli. Obrigada. Então, a gente vem aí nesse mês conversando sobre atividade física como uma forma de envelhecer bem. Existem os benefícios diretos, óbvios, que a gente já conversou bastante, que é a parte da capacidade funcional, mas eu acho que nunca é demais a gente conversar sobre isso. E eu queria a sua visão, Poli, sobre como que o exercício físico é um aliado na manutenção da funcionalidade, da capacidade de viver livremente. Tá. Bom, a gente cada vez mais, né, a gente tem trabalhos que mostram a importância da massa muscular, né, e dessa reserva funcional, dessa reserva para caso a gente tenha algum estresse adicional, né, que pode ser uma doença, que pode ser, enfim, um acidente, enfim, para que o nosso organismo ele tenha a mais para dar nessas situações e a gente consiga passar melhor por elas. Então, hoje, muitos dos benefícios de muitos tratamentos e muito da redução de toxicidade de muitos tratamentos está relacionado com a questão da massa muscular. Então, uma das grandes áreas de estudo hoje, né, não só no envelhecimento, mas principalmente nessa questão do envelhecimento, é a sarcopenia. Né? O que é a sarcopenia? A diminuição importante dessa reserva muscular e dessa massa muscular. Então, cada vez mais a gente tem trabalhos que mostram para a gente que pacientes sarcopênicos, isso é, com a sua massa muscular reduzida, eles têm maior risco tanto de fragilidades e adoecimentos, maior risco de responder mal a diversos tratamentos em saúde, maior risco de perder a sua independência, né, que é algo extremamente importante para a nossa qualidade de vida. Então, eu acho que a atividade física, para mim, hoje, ela é algo fundamental de ser orientado, né, e da gente também fazer. A gente conversou em algum episódio, né, sobre se vale a pena começar, né, depois que eu já envelheci. Eu acho que sempre vale, né, sempre vale, isso sempre melhora, mas eu acho muito importante que a gente tenha em mente que a atividade física ela é uma ferramenta importantíssima para que a gente aumente as reservas do nosso organismo ao longo da nossa vida, né? Fora isso, está associada à prevenção de inúmeras doenças, que eu acho que a gente pode ir conversando ao longo desse nosso bate-papo. Mas, para além disso, né, se acontecer de mesmo eu fazendo tudo certinho, né, tudo direitinho, todas as prevenções, eu adoecer, porque isso pode acontecer, tem coisas que estão fora do nosso controle, o fato de eu ter feito atividade física ao longo da vida, ter feito uma reserva, tanto cardiopulmonar quanto muscular, maior, me dá melhores chances de passar por tratamentos. Diego, você vê isso no seu dia a dia também? É um paciente que busca o seu atendimento no estúdio, teve várias quedas. Você enxerga que o exercício consegue restabelecer esse indivíduo? Eu acho que o exercício e a atividade física é a peça fundamental nesse processo, né? Acho que a gente pode também abordar a questão da qualidade nutricional, do padrão alimentar do idoso. Então, quando a gente fala de ganhar massa muscular através do estímulo, né, do esforço, a gente precisa entender que isso está necessariamente associado à oferta, né, de nutrientes adequados para que a gente tenha o resultado da atividade física somado aí a essa alimentação correta para que
com isso a gente tem o ganho de massa muscular, tem o resultado da atividade física que foi oferecida ali. Então, um ponto é esse, né? O padrão alimentar tem que estar junto com o estímulo físico para a gente realmente ter esse resultado. O tipo de atividade física tem que considerar essas necessidades. Então, hoje a gente sabe que um dos pontos principais para a atividade física do idoso é a prevenção de queda, né? Isso é trabalhado com não só o ganho de força, mas também o estímulo a outras capacidades físicas que o corpo tem. Equilíbrio, tempo de reação, agilidade, coordenação motora, né? Então, o corpo tem 7 capacidades, não é só força, flexibilidade, né? E condição aeróbica. A gente tem que saber que o trabalho de uma forma mais global é o que mais importa para o idoso, né? Então, ele pode ter força, deve manter a massa muscular o máximo possível. A gente tem que saber como ele vai usar isso no dia a dia. Então, se ele tropeçou ali numa guia, qual a capacidade que ele tem de recuperar o equilíbrio dele e evitar a queda, né? Isso é treinável também, a gente pode trazer isso na rotina, né? Então, são diversos aspectos que promovem esse benefício, que trazem essa segurança para ele, e eu acho que a gente tem que estar atento para todos eles, né? E um ponto muito interessante também, a gente viu isso na pandemia, a atividade física relacionada à manutenção da saúde mental, né? E a oportunidade de socialização. Polly, dá para trocar o antidepressivo pela atividade física? Olha, é lógico que isso, né, é variável de indivíduo para indivíduo, tá? Mas cada vez mais a gente sabe da importância da atividade física para o controle de diversas condições, né, que envolvem o psicoemocional, né, que a gente fala, que envolve condições psiquiátricas e a nossa condição psicoemocional. Então, hoje a gente sabe que é parte da prescrição do tratamento de depressão, de ansiedade, né, que a gente coloque atividade física. E sim, muitas vezes é possível, né, que os benefícios da atividade física que envolvem, sim, né, a questão da socialização, que envolve a questão da convivência, mas não é só isso, né? Para muitas atividades físicas, aquele momento que você está realizando a atividade, que você está focado na atividade, tem algumas pessoas que falam, é minha hora de meditação, é a hora que eu desligo, né, de tudo e que eu foco naquela atividade e que parece que a minha cabeça funciona melhor, né, que naquela hora vem os insights de coisas importantes. Então, assim, são inúmeros esses benefícios, né? E cada vez mais a gente tem, né, trabalhos mostrando essa indicação da atividade física também para o tratamento de condições que interferem na nossa saúde mental. E é um momento do autocuidado, né? No mundo que a gente vive, na correria, na ansiedade, em que você precisa entregar para o outro, a atividade física é um momento em que você entrega para você, né? Então, acho que isso é um grande responsável pelo bem-estar. E como que é a fisiologia? O que acontece no nosso corpo no exercício? Liberam hormônios? Por que a gente se sente bem? Você tem uma descarga hormonal assim, importante, né, durante e após a atividade física, que dá essa sensação de prazer. Então, é algo que é físico, que você sente realmente, né? Isso está relacionado muito com a frequência da atividade. Então, o corpo aprende a sentir-se bem com aquela atividade. Então, não adianta ter aquela expectativa de que aquilo vai acontecer. Então, isso é natural que aconteça de acordo com a sua frequência de exercício. Existe essa questão de associação direta com o relacionamento com o outro, quando você tem a oportunidade de se exercitar em grupo, é algo que potencializa isso. A gente já viu diversos trabalhos que mostram a diferença, né, de exercícios em grupo, né, para essa questão do estado mental das pessoas, é algo muito indicado. E acho que ter isso na rotina, como você bem disse, sabendo que é um momento que esse indivíduo está separando para ele, dá, sem dúvida nenhuma,
uma sensação de prazer e confiança para que ele faça aquilo mais vezes, né? Então, acho que é um momento que a gente precisa ter separado na rotina, mesmo que de forma fracionada, como a gente já falou, às vezes não existe essa disponibilidade de 1 hora, enfim, um tempo mais longo, mas que você ache na rotina pílulas de saúde para você tomar, né? Então, acho que isso faz muita diferença e com tudo que a gente passou com a pandemia, as pessoas perceberam um pouco mais isso, né? Acho que ficou muito claro, principalmente com a pandemia, que não existe essa dissociação do corpo e da mente. Isso está junto, né? Quem tratava só do físico ou só do mental, hoje já entende que uma coisa depende da outra. Se a pandemia trouxe algumas coisas boas para a gente, acho que foi realmente a noção de que isso é um fato. A gente precisa associar a questão emocional, psicológica com a questão física, porque isso potencializa muitos ganhos que a gente tem. E eu acho que a gente fala pouco disso, né? Mas tem a questão da autoestima também, né? Assim, eu tô me cuidando, eu tô conseguindo fazer uma coisa para mim, eu tô conseguindo fazer coisas que eu não fazia antes, né? Eu tô me sentindo melhor, né? Eu tô mais capaz, inclusive, de estar presente para o meu trabalho, para minha família, para os meus amigos, né? Então, acho que também tem essa questão de, poxa, eu consegui, né? Eu fui capaz. Você perguntou do reloginho, né? Em algum outro episódio. E eu fiquei pensando nisso, né? Assim, eu era uma pessoa que fazia muita atividade física antes da gravidez, né? Eu nadava, eu dançava, eu fazia flamenco e fazia funcional. E depois que a minha filha nasceu, eu fiquei totalmente voltada só para aquilo. Depois eu voltei a trabalho, enfim, esqueci a atividade física na minha vida. É óbvio que isso teve consequências, né? De piorar a minha saúde global. E acho que inclusive a emocional também. E aí eu voltei a fazer atividade física recentemente, e aí eu fico fazendo competições comigo mesma, né? O meu reloginho tem lá, ele marca o índice de atividade física, e eu fico lá todo dia querendo manter esse índice perto de 200, né? Que é o índice do meu reloginho. Então, assim, eu acabei criando essa competição comigo mesma, né? Assim, não, hoje eu vou porque eu preciso manter, né, o índice alto. Então, enfim. É incrível. E é gostoso, dá prazer você falar, poxa, eu consigo, eu posso, né? Eu me cuidei, né? Eu venci aquela meta, eu colho os benefícios disso. E também tem o benefício no sono, né? O sono é um sinal vital. O sono está relacionado à boa qualidade de vida, do envelhecimento. A atividade física também ajuda nisso, né? Eu acho que assim, tudo, a gente não consegue dissociar uma coisa da outra, né? Então, a qualidade do sono interfere na energia que você tem para o seu dia, que vai possibilitar ou não você fazer um exercício de qualidade, que vai te ajudar a se sentir bem, estar bem emocionalmente, estar bem fisicamente, que te ajuda a ter uma boa qualidade de sono e assim por diante. Aí você coloca dentro dessa equação um padrão alimentar que também, sendo feito de forma correta, entra dentro dessa engrenagem para somar, e quando você começa a perder a qualidade em um desses pontos que são tão importantes, a outra questão também sofre. Então, se eu me alimentei mal antes de dormir, meu padrão de sono vai ser pior. Minha qualidade de sono cai, com isso eu acordo com menos energia, menos disposição, meu treino não vai render bem, eu emocionalmente vou me sentir mal porque aquele dia eu não fiz o meu treino, e uma coisa soma-se à outra. Então, o entendimento que essas engrenagens elas são dependentes, eu acho que é o ponto de partida, né? Não precisa fazer tudo super bem, ninguém consegue ser nota 10 em tudo, né? Mas que você tenha um equilíbrio entre essas questões, eu acho que é uma noção muito clara que tem que ter na nossa cabeça. Não adianta só treinar 5 vezes por dia em altíssima intensidade. Não necessariamente aquilo vai te ajudar nas outras coisas, né? Então, muitas vezes, o equilíbrio entre essas engrenagens é mesmo a questão mais importante aí. Eu acho que a gente está, até como sociedade, evoluindo para isso. Acho que a gente está começando a entender mesmo que
tudo está correlacionado. A gente não pode separar essas coisas como se elas funcionassem de forma independente. E fazendo paralelo até com as profissões, né? Da mesma forma, o nutricionista ele tem que estar, de alguma forma, consciente do que o educador físico está fazendo com aquele paciente, como as áreas médicas todas têm que ter uma relação entre os outros profissionais. Eu acho que a gente está caminhando bem para isso. Antes não funcionava tão bem, né? Eu peguei a época que o médico ficava num canto, o educador físico em outro, o nutricionista em outro e assim por diante. Então, acho que agora a gente está evoluindo nisso. Isso é muito importante. Isso que você comentou é o que a gente chama de interdisciplinaridade, né? Multidisciplinaridade é cada um trabalhando no seu canto. O inter é esse bate-papo aqui que a gente está tendo, colocando o sujeito, o paciente no centro. E aí, provavelmente todos nós concordamos, nós aqui dessa mesa, vocês que estão nos ouvindo, que o grande desafio é a frequência, né, a regularidade. E nesse sentido, eu acho que é muito importante a gente ter exemplos, né? Aquelas pessoas que a gente mira, nossa, que legal, quero ser que nem aquele, né? Uma dificuldade que eu vejo é a gente pegar um super idoso como exemplo. É a mesma coisa do atleta, né? Eu corro. Corrida é meu esporte. Eu não posso me comparar com um atleta de alto rendimento, né? Com o Usain Bolt. E vez ou outra a gente vê aí nas propagandas a história de um idoso, agora mais recente, uma idosa de 102 anos que corre e arremessa dardos. Tem a Sister Madonna, que é uma freira americana, triatleta. Eu acho isso legal, né? Isso celebra a história daquela pessoa, mas às vezes isso não é tão palpável, né? É como se fosse o super-herói, né? O que você acha disso, Polly? A gente sempre acha muito legal quando aparecem esses casos, mas a gente tem que ter em mente que são exceções, né? Por que eu falo isso? Porque é óbvio, né? A gente sabe que a atividade física hoje ela é importante para o nosso envelhecimento saudável, até porque ela é fundamental na prevenção de diversas doenças crônicas comuns no envelhecimento e no controle dessas doenças também, né? Mas quando a gente pega um idoso ou que faz atividade física, né, mas numa intensidade menor, ou um que está começando atividade física, se a gente coloca isso como meta, né, esse super idoso como meta, a chance dessa pessoa se decepcionar no caminho, porque ela vai ter ganhos, mas às vezes ela não consegue nem enxergar esses ganhos que ela está tendo, né, no dia a dia da execução da atividade, porque ela está com aquela meta, né? Então, eu acho muito legal, mas eu acho que o que a gente tem que valorizar o que é a maioria, né? É a pessoa real, é o indivíduo real, é o idoso real, que vai ter as suas dificuldades para fazer atividade física, que vai ter ganhos, né? Mas não necessariamente vai ter ganhos a ponto de chegar nessa meta. Alguns vão, né? Alguns vão. Mas isso depende de inúmeros fatores. Então, é muito legal que tenha esses exemplos, porque a gente fala, poxa, é possível, né? É possível, né? Não é lorota, né? Da gente, de que a atividade física traz benefício e de que é possível, sim, você conseguir um rendimento, né, maior, até inesperado, né? Mas a minha grande preocupação é isso ser meta, né, de muitas pessoas. Talvez, Diego, o ideal seja a gente ser o nosso próprio parâmetro, né? A comparação na atividade física, ela geralmente não é saudável, né? Independente da fase da vida que você está. Geralmente isso te faz... pode funcionar como estímulo, né? Pode ser positivo nesse sentido, para tirar a pessoa ali da inatividade, mas quando você tem como meta algo que está muito longe da tua realidade, isso pode te levar a um processo que é de decepção. Mesmo que você tenha ganho bastante no processo em si, mas chega um momento que você fala, não vou alcançar aquilo, realmente você entende que você não deveria ter se comparado a uma determinada
pessoa ou não deveria ter estipulado determinada meta, né? Isso te coloca num processo de voltar a estaca zero, né? E a gente vê muito isso, né? As pessoas vão, começam, se estimulam, tal, aí perdem o interesse e param. Aí anos depois tentam de novo e tal. Então, acho que para evitar esse processo, fugir dessa comparação é algo importante. É estabelecer metas que são realistas de acordo com a sua condição. É difícil fazer isso, mas eu acho que o caminho mais certo é esse, né? Agora, se te funciona como um estímulo, né? Eu acho que pode ser importante no começo e aí você se adapta ao longo do tempo e entende que o teu corpo te permite chegar só até um ponto ali e tá bom, porque a meta maior geralmente deveria ser você estar saudável e tá ótimo, né? E não necessariamente atingir uma distância tal na corrida ou ficar com o corpo parecido de pessoa X ou Y, né? Então, o problema é que as pessoas recebem um bombardeio de estímulos nesse sentido, né? Na mídia, enfim, no dia a dia. Então, é difícil, às vezes, lutar contra esse tipo de comparação. Mas aí, acho que vários profissionais estão em volta dessa pessoa, né? Ajudarem a trazer ela para um senso de realidade maior e buscar, sim, o que mais importa, que é ser saudável, né? E agora, para finalizar essa sequência de bate-papo que a gente teve, eu vou fazer uma pergunta, e aí cada um de vocês vai responder, que é: quem se exercita vive melhor e mais? Eu vou começar rapidinho. A minha percepção é, sem dúvida, eu acho que o grande aliado da longevidade é o movimento. Tá? E isso a gente conversou sobre vários aspectos. Eu queria só falar um pouco sobre o benefício que a atividade física tem na prevenção de câncer. Eu recebo vários pacientes que vêm me questionar: na minha família, fulano teve câncer, o que eu posso fazer para reduzir? Que remédio eu posso tomar? Que exame eu tenho que fazer? As pessoas vêm procurando exames, né? E mesmo aquele indivíduo que já passou por um tratamento, e agora? Então, eu enxergo a atividade física como o remédio mais potente para que a gente possa alcançar o objetivo de viver mais e melhor, reduzir doenças crônico-degenerativas como câncer. Para vocês terem uma ideia, hoje, os principais tipos de câncer: câncer de mama, câncer de próstata, câncer de intestino. A atividade física, os hábitos de vida têm uma relação direta com a diminuição de incidência. Então, acho que é uma questão de saúde pública, né? Tinha que estar ali no dia a dia, todo mundo tinha que lutar para que a atividade física fosse uma rotina em todas as idades, desde muito cedo. Então, sabe aquela pílula que a maioria das pessoas queria que existisse e que resolvesse quase tudo? A gente tem, só que ela não é uma pílula, né? Ela é, hoje, a atividade física, associada, obviamente, a hábitos alimentares também saudáveis, né? Por que eu acho, sim, a atividade física faz com que a gente viva mais, né? Porque a atividade física, ela previne, né, diversas doenças, não é só o câncer, né? A gente tem trabalhos que mostram, né, na hipertensão, em evento cardiovascular, né, infarto, AVC, diabetes, né, Alzheimer, então demências, né? Então, hoje, a gente sabe que quem faz atividade física tem uma proteção maior para essas condições, tá? Mas mesmo quando elas desenvolvem essas condições, né, eu tenho um controle maior da doença, eu tenho uma possibilidade de um uso medicamentoso menor, né? Por exemplo, no diabético, eu melhoro a utilização periférica da glicose, né, pelo músculo, eu acabo reduzindo a necessidade de antidiabéticos, de remédios para diminuir a glicemia, por exemplo. Eu melhoro o controle da pressão arterial desses pacientes, né? Então, além de tudo, você melhora a qualidade de vida até nessa questão da
da polifarmácia, né, do uso medicamentoso, porque é muito chato mesmo. Os pacientes falam isso para a gente e é verdade. É muito chato você ter que fazer a sua rotina em cima de comprimido, porque tal hora eu tenho que tomar isso, tal hora eu tenho que tomar aquilo, tal hora eu tenho que tomar. Então, a atividade física, além de tudo, é um aliado para que eu desprescreva, né, medicações do paciente, para que eu tire medicações, para que eu diminua, né, isso que a gente chama de polifarmácia, que é o uso de diversas medicações, né, por uma mesma pessoa. A gente consegue melhorar a qualidade de vida até nesse sentido, diminui o efeito colateral, né, porque todo remédio tem efeito colateral, ele tem a parte boa e a parte ruim. A partir do momento que eu consigo tirar, eu diminuo o efeito colateral. Então, o benefício vai para além só de eu viver mais, né? A questão é que eu vivo mais e melhor quando eu faço atividade física. Então, essa é a pílula mágica que a gente precisava para a gente cuidar melhor, né, da nossa saúde e conseguir prevenir ou melhorar diversos problemas de saúde. Eu acho que assim, dá para resumir de uma forma simples, né, que o nosso corpo ele foi feito para estar em movimento, né? Os processos metabólicos do organismo do ser humano, eles dependem de um indivíduo ativo, né? A partir do momento que a gente nega a atividade física ao corpo, o corpo reage de forma negativa e não positiva, né? Senão a gente seria mais saudável ficando em casa sentado vendo TV. E ao contrário, né? A expectativa de vida de qualquer ser humano sedentário sempre vai ser menor do que o ativo. Então, a gente precisa entender que o exercício físico, a atividade física, precisam se tornar um hábito, né? Hábito, ou seja, algo que você faz de forma repetitiva e faz parte da tua rotina. Então, os argumentos para não fazer exercício são quase sempre os mesmos. Quem não faz exercício não faz porque não tem tempo, é o primeiro argumento. Depois, porque não tem dinheiro para ir para alguma academia ou contratar algum serviço, ou porque é muito perigoso na região que mora, então evita sair, enfim. Você tem diversos argumentos e todos são válidos. Mas o que a gente percebe é a diferença entre a pessoa que faz exercício e a que não faz não é a solução dessas questões. Então, você tem pessoas que praticam exercício, que têm muito dinheiro e que não têm dinheiro. Pessoas que moram em regiões seguras e que não moram em regiões seguras. Pessoas que têm acesso a um parque ou não têm acesso, né? Então, pessoas que têm muito tempo livre e pessoas que não têm tempo livre também fazem. Então, você percebe que aquelas que têm essas dificuldades e superam é porque elas dão importância realmente à prática regular de exercício. Então, no fundo, o ponto não é ter ou não tempo para treinar, é qual a importância que o exercício tem na tua rotina, né? Porque a mesma pessoa que diz que não tem tempo, ela passa 1h30, 2 olhando o celular. Futilidades. Não trabalhando no celular, olhando coisas que não precisam, né? E ela que diz que não tem dinheiro, tem um celular que custa milhares de reais ali às vezes, né? Então, é super questionável os argumentos que se apresentam para não fazer exercício. Quando, na verdade, a gente entende que o ponto eu preciso entender a importância do exercício na minha rotina e colocar dentro do meu dia a dia, mesmo que de forma fracionada, momentos que eu faça atividade. O exemplo que eu dou em oportunidades que eu tenho para falar é isso. Ninguém deixa de escovar o dente porque não tem tempo, né? Você todos os dias que vai ali acordar ou vai dormir, enfim, no meio do dia você escova o dente porque aquilo é uma necessidade básica, né? E você arruma tempo, por mais que você tenha 1000 reuniões naquele dia, você não vai deixar de escovar o dente. Agora, por que a gente deixa de fazer exercício? Porque não é uma necessidade básica. Se ela tivesse ali dentro da tua rotina como uma necessidade, você de alguma forma ia achar tempo. Então, acho que é o ponto de vista que precisa ser alterado, né? Muito bom. Eu espero que a gente siga aí na luta, perseguir essa questão de colocar a atividade física como uma prioridade e como um hábito, porque todos nós queremos viver mais e melhor.
E você que está escutando a gente, espero que tenham gostado. Se ficou algum ponto que você gostaria de ouvir e nós não abordamos, ou algo que você quer saber um pouco mais, conta pra gente que a gente prepara de novo um momento de discussão. Até mais.